Fala galera, beleza? Terra do Futebol Oficial, teu canal de futebol tá de volta na área. Eu sou o Nando Terra e a gente está trazendo para vocês uma análise agora e a minha opinião sobre como aconteceu Corinthians e Grêmio lá na Neoquímica Arena, estádio de Itaquera, lá na capital paulista do Corinthians. Pessoal, antes de mais nada, vamos lá no Instagram depois que acabar esse vídeo, tá? Não esqueçam de apoiar o pessoal que está abraçado com o projeto aqui desde o início, @uselapegada, @espaço_rache e @ateliê_chama. Olha, atendimento nota 1000, produto nota 1000, serviço nota 1000 lá, vocês vão adorar, vão ter uma negociação muito show depois que se inscreverem no canal aqui, ó. Não esquece de te inscrever no canal, tá bom? Deixar teu like, deixar o teu joinha aí para fortalecer o canal pra gente também, tá? Traz uma galera aqui pra nós também, pra gente poder aumentar a nossa resenha, aumentar o nosso alcance, tá bom, pessoal? Compartilha o vídeo com os amigos, ativa a notificação para te saber quando entrar vídeo novo no canal aqui, que entra toda hora, vocês já estão sabendo, tá bom, galera? Pessoal, vamos lá então pro que foi esse jogo, a minha análise do Grêmio. Eu tava louco aqui, eu fiz as últimas análises todas do Internacional no canal aqui, as últimas 2 ou 3. Tava louco para vir falar com a torcida do Grêmio, tava louco para poder comentar o jogo do Grêmio, que tá jogando uma bola redonda. E hoje o jogo começa assim, pessoal. A escalação do Grêmio mostrou uma valorização da competição pelo técnico Renato. Eu dei palmas para isso, botou força máxima que tinha disponível hoje para jogar. As cobras criadas, quem podia estava em campo hoje. E o jogo, enquanto esteve 10-10 no primeiro tempo, até a expulsão do primeiro jogador do Corinthians aos 32 do primeiro tempo, o jogo se apresentava como um grande duelo tático. O Corinthians marcando surpreendentemente com as linhas altas, apertando e dificultando muito a transição defesa-ataque do time do Grêmio. O Tricolor, por sua maturidade e por suas qualidades, conseguiu sair dessas dificuldades e contornar essas dificuldades, mas de uma forma que ele teve que acelerar o seu toque de bola. O time do Corinthians conseguiu incomodar e tirar a naturalidade da saída, da transição da defesa para o ataque do time do Grêmio. Ele teve que acelerar e remanejar o posicionamento dos seus jogadores dentro de campo e dentro da partida, para conseguir contornar essa dificuldade imposta pela marcação num 4-2-3-1 muito bem aplicado do time do Corinthians, com o Luan flutuando hoje, tendo liberdade para organizar e orquestrar esse time do Corinthians, e o Luan atuando como eu falei que era o ponto fraco do Grêmio, que foi corrigido hoje pelo técnico Renato. Deu uma atenção no ponto fraco que eu falei de quando jogava Mateuzinho e Darlan juntos. A linha de volantes por hora, quando o Grêmio tinha a bola, se espaçava muito da sua linha de zagueiros, da sua linha defensiva. E o Luan estava buscando exatamente o que ele faz de melhor, que era transitar entre essas duas linhas no início do jogo. Aí vem, pessoal, a correção que o Renato fez desse ponto, que hoje o Darlan estava nitidamente mais guardando mais posição, se movimentando mais para o lado e pouco para frente, enquanto o Mateuzinho se mexia mais. Mateuzinho estava fazendo uma baita partida, vou falar disso quando acabar o comentário do primeiro tempo. E aí vem aos 32 a expulsão numa falta feia em cima do próprio Mateuzinho, que eu estava falando dele agora. O jogador do Corinthians vai por cima da bola um pouco e acaba fazendo um corte feio na canela do Mateuzinho, expulsão para ele. Olha, eu entenderia se administrasse um pouco, mas até pelo resultado feio que teve o corte, não tem, é indiscutível, acaba sendo indiscutível a expulsão do jogador corintiano. E aí prejudica um pouco o jogo, porque a gente sabe que na era moderna, pessoal, no futebol de hoje em dia, com atletas de alto rendimento, futebol muito voltado ao físico, pessoal que tem a minha idade ou é mais velho do que eu, tem aquela referência de que expulsou um, outro time vai passar o carro, vai ter o segundo tempo inteiro com um a mais. Hoje em dia não é o que acontece, o jogo acaba enfeiando, cria-se dificuldades mais do time que tem um a menos não sair mais pro ataque, ou até sair como o Corinthians acabou saindo. O Corinthians acabou enfrentando o Grêmio também com um a menos, né? O Corinthians começa a fazer um muro defensivo na frente da sua área
E o Grêmio começa a abrir a sua caixa de ferramentas no final do primeiro tempo, quando ele está com um jogador a mais. E o Jean-Pierre começa já estava protagonizando o jogo, mas ele atinge um protagonismo um pouco maior. O Jean-Pierre estava longe de fazer uma partida esplendorosa hoje, mas estava orquestrando o time do Grêmio, muito bem combinado com a movimentação que ele fazia, combinada com a movimentação do Matheus Henrique, que estava nos melhores dias de Matheus Henrique hoje, movimentando no primeiro tempo, tocando, compondo jogada, chegando à frente, buscou até uma ou outra conclusão que não saíram, mas tu via que ele buscou o chute e acabou tendo que optar por um passe, por alguma coisa, mas ele estava lá na frente da área. Fazia tempo que eu não via ele fazer uma partida tão completa, o Mateuzinho, em termos de movimentação. E o Jean-Pierre pifando a bola o tempo todo. Domina, passa, domina, passa, domina, passa. Cobrou uma falta que pouca gente no mundo cobra, uma falta da distância que ele cobrou hoje. A bola acabou não indo no gol, mas se fosse, era gol certo, seria um gol antológico do Jean-Pierre. Mas o Jean-Pierre, o que o Grêmio teve de melhor era o Jean-Pierre combinado com o Mateuzinho, e no final do primeiro tempo o PP se desprendendo e vindo tentar fazer parte dessa combinação. O Luiz Fernando, para mim, foi a má notícia do primeiro tempo, ficou muito abaixo do restante do time, assim como o Diego Souza. Mas me chamou a atenção uma movimentação também, porque no primeiro tempo o Jean-Pierre chegou a ter momentos de falso 9 do Diego Souza cair para o lado, fazendo alguma recomposição, algum embate na saída de bola corintiana, e quem tomava a frente do time era o Jean-Pierre. E no mesmo primeiro tempo o Jean-Pierre também vinha quase na linha dos zagueiros buscar a bola por vezes também, ou seja, uma liberdade de movimentação e flutuação total do Jean-Pierre. E isso me mostrou que o time do Grêmio está começando a assimilar no seu todo o jogador Jean-Pierre, como ele gosta da bola, como ele gosta que se movimente em torno dele, e o time do Grêmio parecia que era questão de tempo para abrir o placar e desmontar com o time do Corinthians totalmente. Acaba o primeiro tempo, pessoal, e volta para o segundo tempo, com duas alterações do técnico Renato, aonde eu achei até na hora que ele estava acertando, mas daí eu vi que ele começou ali a se perder. Ele saca o Darlan, que vinha guardando mais posição, como eu falei, e dando essa liberdade de flutuação e de combinação de jogada de Jean-Pierre e Mateuzinho. E ele coloca, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, ele coloca o Pinhares, faz a estreia do Pinhares. E nisso se viu, e também coloca o Diogo Barbosa no lugar do Cortez, já que ele tinha um jogador a mais. Eu até achei que o início com o Cortez, que muita gente criticou, até não critiquei aqui, porque eu achei acertado, não só por poupar um pouco o Diogo Barbosa, mas também por ter um resguardo defensivo no seu lado esquerdo, que é aonde cai mais normalmente esse time do Corinthians. Esse time do Corinthians ele tem uma tendência ofensiva maior por atacar com as subidas do Fagner pela direita, quando o Ramiro jogava ali, que hoje até ele estava indisponível, não pôde jogar, mas cai mais pela direita. Por isso eu entendi a escalação do Cortez. Mas ele põe o Pinhares e dá a clara impressão de que ia fazer o que fez, recuar para a segunda volância o Jean-Pierre e colocar o Pinhares centralizado. Eu não dei a minha opinião sobre o Pinhares aqui no canal ainda, sobre como eu enxergo ele. Eu não acho que ele seja dessa posição, e hoje para mim provou que não é. Ele é um jogador de corredor, ele é um jogador de corredor ofensivo, joga mais ou menos na região do PP, ele não é tão agudo quanto o PP, mas ele joga naquele espaço de campo ali, naquela ponta esquerda ali, um pouco mais recuado para meia, na linha de 3, não no ataque como o PP, não tão atacante agudo. E o Pinhares, aí vem o grande erro do Renato. Ele coloca o Pinhares a seguir mostra que não se fixou nessa região do campo onde habitava o Jean-Pierre, e só que ele prendeu, ele tirou a liberdade de movimentação do Jean-Pierre, e aí ele perdeu o jogo. Aí, seu Renato, hoje... Galera, tive que fazer um pequeno corte no vídeo, tá? Mas eu parei ali onde eu estava falando do grande erro do Renato, que foi prender a movimentação do Jean-Pierre, que era a melhor coisa, na minha opinião, que acontecia no time do Grêmio
no primeiro tempo. O Pinares entrou e provou que não habita essa região, como eu estava dizendo que eu não o vejo. Eu vejo ele um jogador pelo lado ali, mais próximo da posição do PP, e não um jogador centralizado. Tanto que instintivamente esse jogador ao longo do segundo tempo ele procurou o quê? Ele procurou as beiradas da área, pelos dois lados. Ele nem aprofundou, nem se infiltrou dentro da área em nenhum momento do jogo e nem veio habitar e centralizar o jogo e compor jogadas no meio campo. E hoje eu quero deixar claro uma coisa para o torcedor gremista, ao contrário do que a crítica especializada diz por aí, que o Grêmio joga num 4-2-3-1, para mim hoje o Grêmio há um bom tempo, desde que o Everton Cebolinha começou a se destacar, o Grêmio joga num 4-3-3. Para mim, minha opinião, eu vejo os três homens de frente muito desprendidos do bloco de meio de campo. Não estou dizendo que sejam espaçados, estou dizendo só que é um bloco, uma linha de três atacantes e uma linha de três meias. Formação tática, para mim, joga num 4-3-3. Não é uma linha de três meias. Sem a bola, o Grêmio se recompõe e pode até ser sem a bola um 4-2-3-1. Com a bola um 4-3-3. Por isso que eu acho que era necessário a habitação do Pinares aqui, até para que o Jean-Pierre pudesse render, como rendeu 1 ou 2 jogos atrás. O Renato também fez esse recuo do Jean-Pierre. O Jean-Pierre já pediu muitas vezes para jogar ali. Mas o Jean-Pierre foi bem naquele dia porque ele tinha liberdade de movimentação mesmo jogando mais atrás. E hoje o Renato prendeu o Jean-Pierre numa região do campo e ele é um jogador que ele precisa ter sua criatividade solta, e eu acho que o Jean-Pierre está querendo alçar um degrau a mais na sua carreira, me mostrou isso até no primeiro tempo de hoje, que é o degrau já perto da genialidade. Eu acho que ele tem ferramentas para isso, é minha opinião, ok? Mas eu acho que esse foi o erro fatal do Renato hoje. Ele desarma, ele tira a munição da arma do Grêmio. Ele tira a bala da pistola, como a gente poderia dizer. Ele tem atacantes, ele depois a seguir ele coloca o Diego Churin, inclusive, fica com 2 centroavantes e não tem quem municie, porque o Pinares está procurando as beiradas e alguém para compor jogada com ele, e também estava fazendo sua estreia, não é desembocado, ele estava desencontrado no time do Grêmio, procurando um encaixe, a sua posição. O time do Grêmio também não conhecia ele, e aí para mim o atestado de culpa do Renato é quando ele tem que corrigir, porque ele, para não queimar o Pinares e ter que tirar o Pinares para botar o Jean-Pierre para frente, ele saca o Jean-Pierre a seguir e coloca o Isaac, que habita onde? Habita exatamente a região do campo que o Pinares não preencheu e que é aonde ele retirou o Jean-Pierre. Só que daí já tinha a expulsão do segundo jogador do Corinthians, do Otero, ele estava com 2 a mais, então ele botou o Grêmio um pouco para dentro deles. E tentou fazer uma abafa, cruzou muitas bolas, mas ainda assim não conseguiu entrar dentro da área do Corinthians. O goleiro Cássio não trabalhou no jogo, mesmo com 2 a menos em metade do segundo tempo. O goleiro Cássio não sofreu uma pressão de conclusões, de tabelamento ofensivo dentro da área, com chances perigosas. Foram bolas alçadas na área, foram bolas muito no vamos para dentro deles, no abafa, mas não houve cérebro, não houve criação, não houve munição. Faltou Jean-Pierre, faltou um criador, faltou um camisa 10 para achar as soluções. Eu tenho uma definição que eu sempre quis colocar aqui no canal para vocês terem ideia do que eu estou falando. Eu defino a minha qualificação, a minha avaliação sobre jogadores da seguinte forma: bons jogadores transitam entre os espaços, transitam muito bem entre os espaços. Craques, eles encontram os espaços que os jogadores comuns não encontram. E gênios, como para mim é o caso do Jean-Pierre, esses criam espaços, esses criam soluções, esses acham um espaço onde ele não existe, eles criam uma situação que não existe. É isso que faltou para o time do Grêmio, a genialidade do Jean-Pierre por trás daquele muro ofensivo que o Corinthians fez com 2 jogadores a menos, e ainda especulou contra-ataques puxados pelo Luan, que levam muito perigo, inclusive obrigam o Vanderlei, que é um goleiro que eu sou um crítico ferrenho, quem acompanha o canal sabe, a fazer um milagre comparável ao milagre da Libertadores do Marcelo Groy,
em 2017. Aquela defesa monumental do Groy, olha, não foi na mesma circunstância, a do Groy foi muito mais complicada, não estou comparando, mas não vou criticar quem compare. Foi um verdadeiro milagre, um chute a queima-roupa, numa falha e num descuido de marcação, de levar o contra-ataque com 2 a mais em campo do time do Corinthians e deixar um jogador concluir na marca do pênalti de frente para o gol e obrigar o Vanderlei a fazer um milagre. Se escapou de perder o Grêmio por causa desse lance, depois tenta mais alguns cabeceios, uma chance que o Churin quase consegue concluir, a bola passa rente ao gol do Cássio, mas não conseguiu ter, apesar da volúpia que entrou o Diogo Barbosa, que melhorou muito a produção ofensiva, é uma usina ofensiva, cruza toda hora, chega toda hora, mas com 2 centroavantes não conseguiu concluir. Para mim hoje está na conta do Renato, apesar de que está corrigindo o Grêmio está muito melhor, mas vai na conta do Renato o resultado de hoje, de não ter conseguido a vitória, mesmo tendo 2 a menos por mais da metade do segundo tempo. O Renato concluiu muito mal as suas leituras sobre o jogo, sobre as ações ofensivas que o Grêmio tinha que tomar, tirou seu criador do lugar, depois retirou ele do jogo, não conseguiu fazer a correção do erro mesmo colocando alguém para habitar ali, o Isaac também foi inoperante no jogo. Foi muito mal o Renato hoje e ele tira não porque não tinha os 2 pontos, mas retira a possibilidade de somar mais 2 pontos hoje para o Campeonato Brasileiro, como o próprio Renato queria, valorizando a competição antes do jogo começar hoje, e fica na conta dele hoje esse resultado. Valeu, galera, essa é a minha análise aí sobre o Grêmio. Deixa teu comentário, te inscreve no canal. Obrigado, fui!